Pessoal, olha só. Quem sabe me dizer o que é isso que tem na lousa? Calendário do nosso aniversário. Mas como você sabe que é aniversário, Laurinha? Eu sei. Não, mas como que você descobriu que tem aniversário aqui? Quero saber. Quem consegue olhar e me dizer qual é a pista que vai dizer pra gente que tem um Porque aniversário? tem os nomes das crianças e o dia. Então tem os nomes e o dia. Tem um dia aqui, mas tem mais coisa aqui que dá pra gente descobrir que é aniversário. Calendário. Tem um calendário, então o aniversário ele vai no calendário. Mas eu quero saber que Tem um mês. tem os meses. Ó, Matheus achou aqui os meses. São esses, Matheus? Não. Não? Então o que são essas palavrinhas? Meses. São meses? Mas o nome dos meses. O nome do mês. Fala, Antônio. Tem um caderno lá. Ó, aqui tem números e aqui tem dias. Ah, olha só que diferença bem interessante. O Antônio falou. Aqui são dias? Não. Aqui são números. E aqui são dias. Mas não são números? Não. São números. Mas a gente está usando os números que a gente aprende para falar os dias. Muito bem notado quem percebeu isso. Então, ó, só falta uma coisa. Miguel Eduardo, você vai saber me ajudar. Que palavrinha aqui? Vamos tentar? Não. Começa com que letra? N. I. É parecido com o meu nome. Aniversário. Aniversário. Parecido com o meu nome assim? Olha só o que o Antônio percebeu. Aniversários, muito bem, Miguel. E o Antônio percebeu que o aniversários começa muito parecido com o Antônio, ó. O Antônio. Então a gente tem aqui, realmente, vocês descobriram certo. É uma lista de aniversários. E aqui a gente tem uma lista de aniversário. São só as crianças da turma do Gelo e do Fogo? Não, são todas as crianças. E a gente tem um desafio para vencer. Vocês vão me ajudar nessa? Não vai me ajudar, Laura? Eu não consigo sozinha, eu preciso muito da ajuda. Tá no mês certo. Qual que é o mês? Aniversário. Ah, não, aqui tá o nome da criança e a data do aniversário. O que a gente precisa fazer? Aqui estão os meses. A gente tem que descobrir qual é o mês que tem mais aniversariantes nessa escola. Antônio, você consegue me ajudar? Eu deixo você segurar o calendário. Você consegue ficar com ele fechado? Então você senta lá? Em julho. Com ele fechado. Em julho? Vamos descobrir? Eu vou aqui, ó, eu trouxe minha caneta e eu vou colocando aqui quantos aniversariantes tem. Então, qual que é o primeiro mês que a gente tem? Julho. Qual que é o primeiro mês que a gente tem no ano? Janeiro. Quando o ano começou? Janeiro. Janeiro, olha aqui o janeiro. Janeiro é o primeiro, ó. É, janeiro. Vamos ver. Janeiro é o mês... Qual mês é janeiro? Primeiro. O primeiro. Então, tem alguém dessa lista de aniversário que faz aniversário no mês 1 em janeiro? Não. Vamos olhar? Aqui é o mês 1? Pode abrir. Então eu vou descendo o dedo e quando tiver um mês 1, se tiver, vocês me pedem pra parar, tá bom? Aqui tem mês 1? Não. Então tá. Para. Aqui tem mês 1? Ah, não. Para. Aqui tem mês 1? Não. É o 1 ou é o 11? Como que você sabe que é o 11, Juan? Porque aqui tem dois. 2 uns. E quando a gente tem aqui um do lado do outro, a gente forma o número 11. Então eu vou continuar. Vocês falam pra eu parar. Ih, tem alguém que faz aniversário? É pra cima. Em janeiro, então, a gente tem quantos aniversariantes? Nenhum. Nenhum, Faz zero. um X. Ó, vou pôr 0, número 0, ó. Vamos lá, agora fevereiro. Que mês é fevereiro? 2? Então vocês conseguem ver naquela lista se tem alguém que faz aniversário em fevereiro? Vamos ver então, ó. Vocês me falam pra parar, tá bom? Para. Ah, quem é essa? Dora. Adora. Adora faz aniversário em fevereiro. Então eu vou pôr aqui, ó, uma pessoa. Vamos lá, vocês me falam pra parar. Para. Não, 3. Isso é. Vocês me falam pra parar. Meu nome é 5. Vou pôr aqui. Vocês me falam. Para.
que tem aqui? 2. Quem é essa criança? Arthur. Então tem mais uma que faz em fevereiro. Vou pôr aqui, ó. Cada pauzinho representa uma criança, hein? Não. Vou aqui no Arthur, vocês me falam se tem mais, hein? Fala pra eu parar. Para! Calma. Quem é essa criança? O Nicolas. Então, em fevereiro, a gente tem quantos aniversariantes? 3. Vamos lá, qual que é o próximo mês? Agosto. Maio. Março. Março ou maio? Como a gente pode descobrir? Março. Por que é março, Juan? Porque tem o F. É Maria, C cedilha. Então termina com so, a gente conhece como o março. E vocês me falam pra parar aqui. Dia 3. É o mês 3? Então é o mês 3. Vocês me pedem pra parar aqui. Opa, já vi 2 ali. Ah, já viu aonde? Mostra aqui pra mim, Tutu. Nossa, tem um do lado do outro. Gente, vocês percebem alguma coisa nesses dois? Senta lá agora. Dia 3, 29 29 e 29, 3, 3. Essas duas crianças fazem no mesmo dia? Sim. Por que elas fazem aniversário no mesmo dia? Porque elas são gêmeas. Porque elas são gêmeas, então elas nasceram no mesmo dia. Então aqui a gente já tem duas crianças, ó. Uma, duas. Vocês falam pra eu parar se tiver mais, tá bom? Ih, tem mais algum aqui? Não? Agora o dezembro, que é o último mês do ano. Qual é o número do mês de dezembro? Como que eu descubro ele na data? Me ajuda, eu já pus. Me ajuda a olhar se você acha alguém que faz aniversário no mês 12. Tutu, Murilo, Mu, atenção aqui, tá bom? Juan sentou, Laurinha sentou. Quando a gente tá jogado no chão, a gente não consegue prestar atenção. Vamos sentar também? Tá acabando. A Milena já tá terminando. Ninguém? Ó, vocês me falam pra parar se tiver algum mês 12. Vamos lá. Cadê? Aqui? Aqui é mês 12? Esse é o mês 12. Ah, o Miguel tá mostrando pra gente qual que é o número 12. Então vamos procurar de novo. Vai lá. Opa. Não. Para. Aqui? Não é mês dele. Murilo, não é mês dele. Ixi. Então, ó, quantas crianças fazem no mês 12? E agora a grande pergunta. Quantas crianças, qual é o mês que tem mais crianças que fazem aniversário? Empatou, Tutu? Como que você... Fala, Laura. Ó, sentou. Mas é aqui. Aqui tem 0 e ali tem 0. O primeiro e o 2, último. 4. Senta lá que eu vou perguntando, tá bom? No YouTube. Gente, o Antônio e todos vocês eu percebi que viram. Ele mostrou que esse mês tem mais aniversários. E o Tutu mostrou que esse mês também tem. O Tutu falou que foi um empate. Vamos ver se realmente foi um empate? Sentem nas cadeiras. Daqui o calendário, Mu, eu vou segurar porque a gente vai usar, tá bom? Matheus tá contando, vai dizer pra gente quantos tem. Empatou. Então são 4 no mês de julho e 4 no mês de outubro. A gente descobriu que julho tem quantos mesmo? 4, já deixo. E outubro tem quantos? 4. Então, qual dos meses vocês querem pra gente preencher aqui no nosso calendário? Outubro. Por que você prefere outubro? É julho. Porque esse é o aniversário. Julho. Sabe o que eu ia falar? Julho tem aniversário do Miguel, da Laura. Só que outubro ainda não foi e julho já foi. Agosto. Se a gente fizer de outubro, a gente vai ter um calendário pra gente poder consultar em outubro. Se a gente fizer o de julho, a gente vai poder consultar o calendário de julho? Não, porque já passou. Vamos fazer outubro? Laura, você escreve pra mim aqui o mês que a gente vai fazer? Não? Quem quer escrever pra mim? O que é pra escrever aqui? Outubro. Tutu, pode ser o Murilo e depois você escreve os dias também? Todo mundo vai escrever os dias. O Mu vai só escrever outubro. Então agora a gente vai ter aqui o mês. E nosso desafio é escrever os aniversariantes no mês. Tem alguma palavra que eu posso te escrever pra te ajudar?
Tem alguma palavra? Que palavra que eu posso escrever para te ajudar? Tudo. Vai escrever. Vamos lá. Que palavra que a Mi pode escrever aqui para te ajudar? Vou escrever tatu, tá bom? Ó, tatu. Tem algum jeito que pode te ajudar? Sim, eu tenho. O TU? Então vai lá. Vamos voltar para as crianças, então. Vou começar pela... O Antônio e o Juan vão querer participar? Então eu vou começar pelo Antônio. A gente tem que colocar os dias do mês e é agora que a gente vai usar o nosso calendário. Tudo bem, Juan? Ó, vamos achar aqui o mês de outubro. Vem cá, Arthur, acha aqui o mês de outubro pra gente. Não, eu abri em qualquer página, inclusive aqui. Que mês é esse? Que mês é esse? E como a gente pode achar o mês de outubro? Então vai virando. Vamos achar o mês de outubro. Aqui! Não. Maio. Calma. Eu rodo. Outubro. Agora, ó, pra gente preencher no nosso calendário, a gente tem que descobrir por onde a gente começa a escrever o número 1. Ó, o número 1 no outubro começa em um lugar, que a gente tem que descobrir qual é pra gente não errar o nosso calendário. Ó, tá vendo os dias da semana? Domingo, segunda, terça, vem cá, Antônio. Quarta, quinta, sexta, sábado. Então vamos lá. Tutu, onde fica o primeiro número? Em qual dia da semana? Segunda? Miguel, você coloca pra mim lá na segunda-feira o primeiro dia? Pra gente saber? Mateus, dá aqui o giz, por favor. Pode, Tutu. Mateus, dá licença pro Miguel. O Miguel vai preencher. Voltem pras cadeiras só pra gente finalizar. E aí a gente vai acabar. Vai ter que trocar de cor. Botou o número 1. Eu troco, não tem problema. A minha mamãe... Você quer botar a primeira semana? Se aqui é 1, onde é o 2? Então pode botar até o fim da semana, até o sábado. Isso. Pra gente não se perder. Que aí ajuda a gente a se organizar na lista. Muito bem. Agora a gente vai marcar no calendário os aniversários deles. Vamos marcar eles nos aniversários pra gente no calendário, pra gente não esquecer. Então, ó, o Francisco e o Juan fazem que dia? Dia 10. Dia 10? Não, dia 17. Por que você acha que é dia 10, Tutu? Que tá quase bom. Mas dia 10 é o mês ou é o dia? Dia. O 10 que tá aqui, ó, é o mês ou é o dia? Obrigada, Matheus. É o mês. E o dia, qual que é, Tutu? Olha aqui o dia que eles fazem. Que dia é? 17. Francisco e Juan. 17. Quer marcar lá no dia 17, Francisco e Juan? Dia 17 no calendário. Isso. Cadê o dia 17? Marca com caneta, ó. O Kiko e o Juan. Como? Agora não sei. Fazer o nome deles. Como que a gente vai saber depois que é o aniversário deles? J-U. Como que é o nome do Juan? J-U. O do Francisco já é mais difícil. Como que é o do Francisco? S. Escreve embaixo aí do 17, é. N. C. A. C. I. S. Vai lá, Miguel, ajuda ele ali. Vê se o Francisco, como que vocês escrevem o Francisco? Tu. Agora A. Depois do R. Agora o N. Depois do R é o A. O N. Como que você está descobrindo todas essas letras, Miguel? Olhando. Ah, você está consultando na lista que já tem o Francisco. Muito bom. E depois? Depois do N, o C. Você não quer tentar sem consultar na lista? Ó, o C, com que letra ele precisa para virar o I? Para virar Si? O I. Tenta ali, ó. Olha ali, Miguel. Posso tapar aqui? Pode. Então vai lá, tenta lá com ele, com o O Tutu. S. E o O. Nós estamos agora na etapa 6 do nosso curso.
Nosso objetivo nessa etapa é refletir sobre propostas didáticas com número e sistema de numeração na educação infantil. Então, a primeira coisa que a gente pode parar para pensar, parar para refletir, é que o número, ele aparece na nossa sociedade em diferentes contextos. O 2, ele pode aparecer como o 2 da segunda-feira, então é o nome do dia da semana. Pode indicar uma sequência, uma ordem numa sequência. Então, a segunda-feira é o segundo dia da semana e vem com esse nome segunda-feira. A terça-feira também vai ter essa regularidade, só sábado e domingo, que é diferente. Aí a gente vai ter números que as crianças recorrem para comparar, como a gente viu no jogo de batalha, e tem situações em que eles vão contar elementos. Então, quando eles sorteiam o dado, eles contam os pontinhos do dado e com isso eles sabem que número de casas eles têm que andar. E algumas vezes o número também aparece como um instrumento para se organizar no tempo. Então, as propostas com calendário aparecem muito fortes na educação infantil com esse propósito de investigar um outro contexto em que os números aparecem na vida cotidiana das crianças e que, com isso, permitem que as crianças façam novas perguntas, façam investigações, percebam regularidades. E hoje acabamos de terminar uma aula aqui com a Milena, que fez um trabalho muito interessante com calendário. Então, queria de novo aproveitar essa oportunidade super rica de conversar, né, com a professora que está na sala de aula fazendo propostas tão bacanas na educação infantil. Então, Milena, conta um pouco para a gente o que você pensou para planejar essa atividade, o que você observou das crianças. A primeira coisa que a gente pensa é que os conteúdos eles têm que estar num contexto de significado. E o calendário é uma coisa que a gente utiliza na nossa vida, né? Ele é um marcador de muitas coisas na nossa vida, dos dias, dos tempos, dos compromissos. Então a gente sempre tem um calendário na sala para que as crianças possam registrar seus compromissos, para que elas possam registrar os aniversários, como foi essa atividade. E a partir dessa atividade que está num contexto social de sentido para as crianças, a gente aproveita para refletir sobre o sistema de numeração, para refletir sobre os números, para refletir sobre as questões matemáticas que o calendário pode proporcionar para a gente. Então, numa atividade como essa, por exemplo, a gente trabalha a sequência numérica, quando eles mesmos organizam o calendário. A gente trabalha a lista, diferenciando o que é um número. Então, por exemplo, quadro numérico, os números aparecem como número. Na data do aniversário, os números aparecem como uma data, então eles têm um papel. Como você falou, da segunda-feira. Então, por meio dessa atividade, para além da gente trabalhar os aniversários das crianças, a gente está ajudando elas a se organizarem no calendário e ter essa ferramenta na sua prática social, entender como ela funciona na sua vida. Então, vamos aproveitar que a gente está com esse calendário feito pelas crianças para te fazer mais algumas perguntas, que são perguntas que geram dúvidas no professor de educação infantil. As crianças, quando anotam os números dos dias, elas fazem algumas inversões. Então, assim, de inverter de direita a esquerda, ou às vezes até de cima para baixo, ali no 19, que a criança que anotou, acho que foi o Matheus? Matheus. Ficou pensando bastante se era assim que escrevia o 19, ficou olhando, e aí ele achou que era assim e deixou. Então, como você vê essa questão dos registros das crianças, diferentes, às vezes, do número usual, dentro de uma turma de educação infantil? Eu interpreto isso como um processo do aprendizado de cada criança trilha. Então não é uma regra que todas vão espelhar, que todas vão inverter. Cada criança trilha um caminho de aprendizagem. E eu valido as escritas das crianças, então eu nunca vou dizer se está certo ou se está errado. Eu valido e por meio das atividades, dos materiais de consulta, nos espaços da escola, nas listas que a gente escreve e eu como escriba dou a referência do número da forma convencional. Eu percebi na minha trajetória que as crianças elas mesmas vão mudando a escrita dela. Então não tem a necessidade, não faz sentido, eu poderia dizer para o Matheus. E se ele me pergunta, eu não nego a informação. Se ele me pergunta, eu dou. Mas não preciso dizer para ele, Matheus, aqui é do outro jeito. Porque eu vou invalidar a escrita dele, porque eu vou dizer não, tá certo assim, tá certo assim.
2, eu vou falar uma coisa que eu sei, mas que ele ainda não percebeu, então não vai fazer sentido para ele. Ele pode corrigir esse 19, aí ele chega na casa dele, vai escrever um 19, ele vai inverter de novo. Então eu acredito que é do processo da criança, mais do que acredito, eu tenho elementos para perceber que as crianças, elas conseguem elas mesmas construir o conhecimento delas, chegando na forma convencional. E aqui no calendário, eles também, pela sequência numérica, eles acham o dia. Acham o dia. Então, a gente o instrumento ele fica perfeitamente legítimo na sala de aula, porque as crianças, normalmente, para achar um número, elas seguem a sequência. Seguem a sequência. E algumas crianças com mais procedimento interpretam só olhando, só batendo o olho e conseguem saber que o número está espelhado e nem elas falam. Elas conseguem perceber que esse é o 19, apesar do 9 estar invertido. E às vezes elas falam com o amigo e isso gera uma conversa. E eu aproveito um momento como esse para trazer a reflexão para o coletivo, ou elas mesmas interpretam como 19 e está tudo bem. O importante é comunicar o que eles querem comunicar. Então, eu queria te fazer mais uma pergunta para aproveitar esse contexto de calendário. Hoje a gente fez uma situação super rica aqui, você conduziu uma atividade que você planejou e que é muito potente porque está em torno do aniversário das crianças e é muito significativo o aniversário das crianças. Mas você foi citando na sua fala que o calendário ele está na sala de aula como um instrumento para as crianças se organizarem no tempo. Então, que outros problemas, que outras propostas a gente pode trazer com o calendário? Eu queria que você falasse um pouco mais quando o objetivo é eles se organizarem com compromissos que você citou que eles podem ter, né? Aqui na escola a gente tem diversas atividades da rotina das crianças. Então, por exemplo, a gente tem o dia do plantio e da colheita, que a gente vai fazer um grande plantio de mandioca, e aí a gente tem que se preparar para isso, e é um dia muito querido, a nossa festa junina. Então, são eventos da escola, por exemplo, que eles gostam muito, não querem esquecer quando e precisam se organizar, ou fazer alguma coisa antes, ou preparar um material, mas é só daqui um mês. Isso a gente registra no calendário, então os compromissos, os aniversários, os nossos combinados. Então hoje eles queriam que eu lesse uma história que não coube na nossa rotina. Então a gente anota no calendário que amanhã a gente vai ler a história que eles pediram. Então o calendário ele vai sendo essa ferramenta para a gente se organizar no tempo e espaço, no caso aqui da escola. Ou mesmo quando eles trazem alguma coisa de casa que foi muito legal e que eles querem lembrar. E esse dia eu fiz isso, gostei muito. O calendário ele é um espaço das crianças para elas registrarem aquilo que é significativo para elas dentro do tempo e do espaço que o calendário se propõe a registrar, né? Inclusive a problematização de espaço, porque o calendário que a gente tem na sala, ele tem um espacinho muito pequeno para marcar. Então é uma coisa que a gente conversa muito sobre, que é o espaço. O calendário é para eu escrever um texto e contar tudo o que aconteceu naquele dia? Não, isso já é um diário, isso já é um livro de registros. O calendário, ele é para a gente marcar com palavras-chave, coisas para a gente não esquecer. Então a gente conversa a partir dele, inclusive a função social do calendário. Acho que com essa conversa que a gente teve, já fica claro qual é uma marca do trabalho com a matemática na educação infantil, quando a gente está trabalhando com esses conhecimentos matemáticos ligados a número e sistema de numeração. Trazer práticas que façam sentido para as crianças, permitir que as crianças façam as suas próprias explorações, fazer intervenções que ajudem as crianças a refletir, a avançar, a sistematizar conhecimentos e trazer um número nos seus diversos significados. Então eu vou ter o calendário, que tem essa questão do controle do tempo, da organização de fatos, eventos e tudo mais. Eu posso ter os números num jogo de trilha, que a gente vai ver na próxima etapa. A gente pode ter números no contexto de comparação, num jogo de batalha. Então daí eu já não tenho a sequência numérica como na trilha, mas eu vou comparar dois números. O trabalho com culinária, que é feito nas receitas, que tem números num outro contexto. Então, quanto mais a gente procurar trazer essa diversidade, essa riqueza que o número tem na vida das pessoas, para dentro da escola de educação infantil, mais possibilidades as crianças vão ter de avançar, construir seus percursos, comparar, ter a oportunidade de informar um colega, receber uma informação, pensar sobre isso. E aí, com isso, a gente vai alimentando os percursos de investigação das crianças e apoiando elas nessa
construção de conhecimento. Então, muito obrigada, viu?